Fiquei esses últimos 2 meses sem postar quase nada. E é impressionante o quanto que isso se conecta com uma das maiores dores que eu já ouvi de criação de conteúdo e que ainda faz parte hoje de mim, mas também dos creators que eu trabalho, que eu tenho contato, que é a dificuldade de, primeiro, continuar criando conteúdo e, consequentemente, a necessidade que a gente tem e conseguir solucionar essa necessidade, que é postar todos os dias. Hoje a gente já está num momento da internet que é necessário postar todos os dias nas principais plataformas. Se tu quer ser um criador de conteúdo que monetiza a tua influência, realmente transforma isso num modelo de negócio, que é geralmente a perspectiva que a gente traz aqui. E essa ideia que a gente tem hoje de que, assim, por que é tão difícil postar, sendo que muito do que a gente entende, o que a gente sente, às vezes é só criar, né? Só cria o conteúdo. E isso é intensificado ainda mais com a ideia que é isso aqui, né? Tu tá me vendo provavelmente por um celular, uma televisão, um computador, o que for, mas a ideia de que um celular é mais do que suficiente pra tu virar o próximo Whindersson Nunes, o próximo Felipe Neto. E isso tem um porquê, né? Desde que as plataformas elas surgem em 2005, né? Mas elas ganham esse patamar uns 5, 6 anos depois, ali na época de 2010, vem essa ideia. E é importante falar dessa época que surge porque ela molda até hoje a forma que a gente pensa e entende as plataformas que a gente chama, né, as plataformas de publicidade. E aí, quando eu falo plataforma de publicidade, penso YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest, todas essas. Elas surgem com uma ideia, com uma ideologia por detrás delas muito alinhada ao tempo em que elas surgiram, né? Que é uma ideia neoliberal de ver as coisas. A ideia própria da internet, que é anterior às plataformas, traz esse pensamento, que é o que a gente chama do pensamento da Web 2.0, que foi quando realmente começaram a surgir oportunidades de todo mundo criar conteúdo. E aí, quando surge essa oportunidade, ela se conecta. E isso eu não digo só, assim, pensamento, tá? Teorias, realmente, que entendem que, não, a internet agora, ela possibilitou uma descentralização. Não vai mais haver centros. Agora o ciberespaço é um espaço. Onde é que é o ciberespaço? É no espaço, é o ciberespaço. Ele tá lá, existem, ele é infinito, ele cabe tudo, todos, não tem mais um líder, é tudo descentralizado. Então, quando as plataformas surgem dentro dessa ideia que via web assim, elas se adequam a isso, mas aplicadas às plataformas de publicidade. Então a ideia de emancipação, né? As plataformas de mídias sociais, na época que a gente chamava, o Facebook, agora todo mundo vai poder ser famoso, basta tu ter talento, porque descentralizou, afinal não tem mais um centro, agora é aberto para todos. Então quando a gente chega hoje, em 2020, essa ideia ela se mantém e se sustenta. Ainda mais com o avanço tecnológico, que nem o exemplo do celular mesmo. Só com o celular tu consegue gravar conteúdo. Só com o celular tu consegue sim fazer um canal de sucesso. Mas isso não quer dizer que o que determina o sucesso é o celular. E sim toda a conjuntura além do celular. A escolha da gente olhar para o celular, ela é uma escolha extremamente ideológica de não, peraí. Se alguém que tem 1 milhão de seguidores usa um celular, alguém que começou a criar conteúdo também tem celular, logo eles estão de pé de igualdade. Isso é uma ideia muito tecnicista, né? Que a gente tem os mesmos equipamentos, as mesmas possibilidades, logo as coisas deveriam ser e já estão na igualdade, na justiça. Então, as coisas mudaram na criação de conteúdo. Então, se passou aí 20 anos, né? O YouTube está comemorando 20 anos esse ano. E essa ideia se manteve, se sustentou por estes 20 anos, mas as coisas mudaram. O trabalho de criação de conteúdo tornou-se um trabalho, mas ele ainda se sustenta com a ideologia que surge de uma ideia não de trabalho. A ideia de, não, peraí, tu pode, todo mundo pode criar conteúdo, virar famoso, formar tua audiência. É uma ideia muito parecida com uma ideia capitalista. Não à toa que ela tá alinhada ao neoliberalismo. Que é de, não, peraí, tu não ganha dinheiro, tu não tem as mesmas 24 horas, por que então tu não consegue criar conteúdo e ficar famoso? Olha, se tem gente com as mesmas oportunidades que tu que conseguem, logo o problema é tu, não é o sistema, não é a organização. E o que a gente vê é que isso se limita, primeiro, de uma forma muito utópica, né? Ela idealiza tudo, todos, mas ela também não se sustenta sequer na realidade. Porque, na verdade, a gente vê que quem realmente consegue se destacar tem uma conjuntura extremamente específica. E é essa conjuntura que leva a pessoa a conseguir se destacar. E aí, então, a gente chegou, e eu lembro muito bem, né, em 2000, quando eu comecei a trabalhar assim, profissionalmente com o YouTube, eu já ganhava dinheiro com o YouTube, mas era fazendo um canal e tal, eu não atendia ninguém. Foi em 2015.
E lembro que eu desenhei uma estratégia, eu falei assim, não, tu vai gravar 3 a 4 vídeos, não, 2 a 3 vídeos na semana, a gente vai publicar isso e tá mais do que o suficiente. Essa já é uma frequência, ó. Lá em 2016, né, eu tive aula no YouTube Space Center em São Paulo e já diziam, não, 1 vídeo na semana, tu já consegue crescer. Hoje, eu diria que pelo menos 1 por dia é o necessário para te crescer no YouTube. Quer dizer que tu não vai crescer com menos? Quer dizer que tu não vai crescer com mais? Não, tu vai. Mas eu digo, se eu fosse fazer um processo profissional de criação de conteúdo com um projeto que não pode, que envolve pessoas profissionais, envolve investimento, o mínimo que eu trabalharia seria 1 por dia. Então olha como já começa a ficar complexo o processo de criação de conteúdo, porque dá essa ideia de que o que basta é uma ferramenta, mas tem uma alta exigência de performance, e essa alta exigência de performance, quando a gente olha os grandes criadores, grandes canais, grandes publicadores, né, de conteúdo, eles têm uma equipe muito grande. E talvez tu esteja me escutando e pensando que não, então quem tem equipe não tem problema em postar conteúdo todos os dias. Não é bem assim também. Não quer dizer que ter uma equipe vai ter sucesso e faz parte um pouco dessa complexidade que é criar conteúdo. Não adianta às vezes repetir a conjuntura da pessoa que o resultado vai se repetir. Isso é uma ciência exata e a gente não é bem das ciências exatas aqui. Mas a realidade hoje dos criadores de conteúdo no Brasil, ela é muito diferente da vendida por aí. Na verdade, pouquíssimos criadores, a partir de pesquisas com essa classe, conseguem se sustentar com a criação do próprio conteúdo. Muito menos eles conseguem se sustentar e ter uma equipe que trabalhe na sua criação de conteúdo. Então, os poucos que têm equipe são poucos que já estão na elite. E a ideia de competição se dá entre essas equipes, esses profissionais e pessoas que estão começando. E não são que as pessoas estão começando o problema e a gente tem que facilitar para elas. A grande questão é que 99% ainda está começando. 99% nunca vai ter a possibilidade de ter uma equipe. Pelo sistema que a gente está. Eu, vocês sabem, sempre fui a favor da gente revisar esse sistema. Tá errado. As coisas estão injustas. A gente tem que mudar isso. Para vocês terem ideia, no YouTube, pesquisa acho que é de 2018, vai aparecer aí para vocês. 85% das visualizações no YouTube, falando em âmbito mundial, ficam com 1% dos canais. Então quando a gente fala que, não, peraí, todo mundo pode ter audiência, todo mundo pode crescer, na realidade, quando a gente olha, só uma porcentagem cresceu. E todos os outros criadores, todos os outros conteúdos não conseguem se destacar na plataforma. E aí a gente vai chegar à conclusão de que o problema são os 99% das pessoas, dos produtores plataformizados. Para o YouTube e para todas as plataformas que operam na lógica algorítmica, é importante dizer que a lógica algorítmica não é uma lógica por conta própria. O algoritmo não pensa por si só. Ele representa o pensamento de quem o criou. Então, para a gente entender o objetivo do algoritmo, a gente tem que olhar o objetivo de quem criou esse algoritmo. O algoritmo, para tirar essa dúvida, é nada mais do que um conjunto de afazeres para realizar um objetivo. Eu fiz esse chá aqui antes da gente fazer essa conversa. Eu posso fazer um algoritmo, se eu controlasse o Felipe, para ir fazer um chá. Então, o Felipe levanta da cadeira, o Felipe caminha 10 passos até a cozinha, o Felipe abre a torneira, põe água filtrada, tem que ser filtrada, na chaleira elétrica, espera esquentar, pega o sachê de chazinho, põe lá dentro, toma, blá, blá, blá. O objetivo é fazer um chá. Quanto mais detalhado eu conseguir trazer esse detalhe, mais é provável que eu vá cumprir essa execução, porque a gente está falando de programação. Então, qual é o objetivo do algoritmo dessas plataformas? É gerar o máximo de lucro. Por quê? Porque essas plataformas, elas operam no capitalismo. Então, essas plataformas, enquanto elas tiverem este objetivo, elas vão continuar selecionando conteúdos, criadores, pessoas, vidas que tragam mais lucro para ela. E não necessariamente um conteúdo que melhore a vida das pessoas, que construa uma sociedade mais consciente, que trabalhe na emancipação de quem consome o conteúdo. Porque vocês realmente acreditam que um conteúdo de alguém ensinando, ou até mesmo esse aqui que a gente tá, conversando sobre um tema teórico um pouco mais profundo, é mais divertido do que um vídeo de um jogo, de um futebol? Olha, eu não sou doido de dizer isso.
Mas eu também entendo o papel que cada um dos conteúdos tem numa sociedade. E que hoje o problema é que a lógica dos algoritmos, ela só vai focar num ponto, que é o lucro. Se conteúdos densos, teóricos, de faculdade, de pensamento, de religião, de espiritualidade, o que for, tivesse mais engajamento, tivesse mais retenção do que o vídeo do MrBeast, doando dinheiro com cortes frenéticos, o YouTube não faria mérito sobre um ser melhor que o outro. O grande ponto é que quando a gente trabalha com essa lógica de somente o lucro, a gente passa por cima de muita coisa. Muita coisa, às vezes é muitas pessoas, muitas construções, muitos efeitos negativos. Se a gente permitir que tudo possa pelo lucro, a gente vai viciar crianças em cigarro. A gente vai viciar crianças em drogas. Por quê? Porque é pelo lucro. Aí, então, se a gente aceita que a gente precisa, de alguma forma, controlar o que pode e o que não pode, hoje a gente opera numa sociedade que as plataformas podem tudo. Por que elas podem tudo? Porque quando a gente tenta botar algum freio, a gente vive num sistema que a capacidade financeira delas se torna poder político, que elas impedem disso, de a gente colocar esse freio. O único exemplo que a gente tem hoje de um país que conseguiu realmente evoluir numa questão de gestão de plataformas é a China. Teve um paralelo muito bom da gente olhar de Oriente e Ocidente. Nessa mesma semana, no Oriente, a China multou não somente as empresas donas das plataformas, mas ela multou também os donos dessas empresas por motivos de futilidade nos conteúdos mais populares nas suas plataformas. Por quê? Porque isso não está alinhado na construção de país, no projeto de país que ali está sendo construído. Ao mesmo tempo, a China, ela opera tão em cima dessas plataformas que, por exemplo, a ByteDance, que é a empresa dona do TikTok no Ocidente, ela também é dona do Red Note lá no Oriente. Sim, a China não tem TikTok. O TikTok é chinês. Ou seja, quando a gente pode regular o que é bom para nós mesmos, o TikTok não passa. Porque o TikTok está alinhado à lógica algorítmica capitalista que a gente acabou de falar. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil a gente sequer consegue tocar nas plataformas. E calma que eu vou chegar na questão da dificuldade de postar, porque entender tudo isso, tu começa a entender o porquê que é tão complicado o trabalho que tu te insere. Então, nessa semana, os Países Baixos obrigaram que as plataformas do Meta voltassem ao feed cronológico de publicação. E não ao feed infinito de recomendação. Por quê? Porque esse feed de recomendação foi um avanço na lógica das plataformas capitalistas em que o algoritmo consegue ainda mais reter o usuário dentro da plataforma. Por que reter o usuário? Porque assim ele gera mais lucro para as plataformas. Mas não que a gente proibiu esse feed, como talvez deveria ser correto. Eles só exigiram empresas do Meta, então Instagram e Facebook, tenham a possibilidade do usuário selecionar esse feed. Então repara, quando a gente tem essa ideia de se regulamentar, o resultado que a gente tem é a sociedade que a gente vive hoje. A liberdade de expressão tão exigida, tão colocada já há hoje. O que querem, o que buscam é uma liberdade de expressão utópica, que não existe, porque hoje já se tem uma grande liberdade de expressão. Uma grande liberdade de publicar o que tu quiser. O problema é que isso leva à sociedade que a gente tem hoje. Uma sociedade com dores do momento em que ela vive na história. A quantidade de informação que a gente consome, uma sociedade cada vez mais ansiosa. A quantidade de informação negativa que a gente recebe, uma sociedade cada vez mais depressiva. Com características de estar vivendo uma crise prolongada do capitalismo. Claro, isso não tem dúvida e faz parte dessa conjuntura. Então, só para a gente não se alongar muito mais aqui, isso faz com que o ambiente que as plataformas operem é um ambiente extremamente competitivo, na realidade muito mais profissionalizado do que é dito por aí, com uma centralização muito grande de visualização, uma porcentagem baixíssima de tu ser um dos criadores que entram nessa taxa de canais que realmente centralizam as visualizações. E eu sei que aqui eu falo muito de YouTube, é mais porque a minha dissertação no momento fala de YouTube, mas é a lógica das plataformas, então se aplica a todas elas, não talvez com os mesmos números. E aí então a gente vem, por que é tão difícil publicar todos os dias? Porque a lógica que essas plataformas exigiram ao criador de conteúdo é uma lógica altíssima de garantir a lucratividade dessas plataformas.
Esses outros criadores que não têm resultados, eles também são importantes como exército industrial de reserva. Assim que um criador grande parar de postar conteúdo, por exemplo, essa semana que o Lucas Neto pediu aposentadoria, vocês acham que o YouTube vai perder dinheiro com isso? Não, ele vai simplesmente repor com outro canal. Isso molda o comportamento dos criadores e o conteúdo criado. Tanto que, se a gente olhar hoje os vídeos mais populares do YouTube, por exemplo, do nicho infantil, a gente sempre encontra aqueles conteúdos de entretenimento roteirizado, com aquelas novelas infantis que o Felca finalmente denunciou, que a gente fala que há 2 anos fazem muito mal para as crianças, para a sociedade de forma geral, porque a plataforma, ao priorizar esse tipo de conteúdo numa sociedade capitalista, ela incentiva outras pessoas a agirem assim. Isso é o que a gente chama de pedagogia algorítmica, tá? A plataforma ela também ensina os criadores de conteúdo isso de várias formas possíveis. Uma delas é com eventos, onde elas ensinam os criadores o que é um bom conteúdo, o que é um ruim. Outros é com espaços nas próprias plataformas, que têm aulas de como criar conteúdo. Criar conteúdo, produzir algo culturalmente, não está preso às plataformas e o que elas querem. A grande questão é que se tu quiser que isso seja sustentável, que tenha resultado, aí sim tu tem que te adequar. Porque quem tem resultado tem essas características e nada mais do que eles ensinam são a reprodução dessas características. Para que a partir do momento de que alguém não esteja mais disponível, outro possa tomar o seu lugar e assim o lucro da plataforma nunca caia. Então a probabilidade é que tu vai ficar criando conteúdo por 2, 3 anos, mesmo que às vezes tu tenha mais dinheiro para investir, até que tu receba uma oportunidade nessa lógica algorítmica. E aí é um resultado que vai depender também da tua capacidade de lidar com uma profissão extremamente exposta, é um volume muito grande de pessoas olhando para ti, é uma necessidade de uma performance diária muito grande, é uma exposição muito grande, é um trabalho intangível, né? Muitas vezes eu tenho equipe, né, que cria conteúdo comigo e mesmo assim, não digo só aqui pro nosso canal, a gente enfrenta problemas de dificuldade de criação de conteúdo. E aí às vezes eu paro e a gente conversa e fala, gente, se isso aqui fosse uma empresa de fabricar chinelo, não é claramente esse problema que a gente está tentando solucionar um problema físico na máquina? É um problema físico. A gente teria solução além de esperar o técnico chegar? Não. Então por que a gente está se cobrando? Porque ele é intangível, a gente não vê ele. Particularmente, nada impede de eu, nessa configuração que estou aqui, gravar um vídeo que vai ter 1 bilhão de visualização. Teoricamente. Né, na ideia utópica da liberdade, da descentralização, lá da Web 2.0. Porque na realidade, talvez isso aqui não seja suficiente. Eu precisaria, para ficar um vídeo dinâmico, eu precisaria ter um roteiro muito mais qualificado, não na parte técnica, mas na adaptação à linguagem das plataformas. E aí tem roteiristas, produtores, plataformizados que já aprenderam a criar roteiros para as plataformas, que eu teria que contratar. Aí a imagem talvez tivesse que ser mais dinâmica. Então eu teria que ter um filmmaker, também plataformizado, que já entende a lógica das plataformas. E por aí vai. Então muito cuidado com a autocobrança, eu digo até pra mim mesmo, nesses últimos 2 meses sem publicar nada, porque não é uma profissão como deixa-se entender. É simples, tu tem tudo que precisa. O problema, a diferença entre tu fazer sucesso e tu não ter sucesso é a tua vontade. Não é porque é intangível, não é porque a gente tá trabalhando no digital que as coisas não precisam de tempo. Que as coisas não precisam acontecer no seu tempo. Se eu tô trabalhando em casa, não quer dizer que eu possa sentar e gravar 15 conteúdos. Que eu vou sentar, se eu demoro às vezes 1 hora pra fazer um conteúdo, e às vezes eu demoro 10 horas pra fazer conteúdo, a realidade é que eu demorei 11 horas pra criar 2 conteúdos, e a média é 5 horas e meia. Então é tempo, é trabalho. E é engraçado, né? Eu propriamente gravando esse vídeo eu já me cobro também. Porque a gente vive daí toda a ideia da gente se cobrar tanto, não, mas peraí, esse conteúdo não tá o mais dinâmico. Esse conteúdo, eu sei que ele não tem qualidade, ele não tem capacidade de chegar a 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque eu entendo que precisaria mais investimento, precisaria mais agilidade, precisaria mais sensacionalismo, precisaria mais gritaria. E o que às vezes a gente precisa fazer é aceitar. E claro, aqui o meu papel, eu espero que o nosso como classe, é combater isso. Porque tem um mundo aí mais na frente com plataformas que vão incentivar conteúdos qualificados a partir do bem que elas causam nas pessoas. A partir da possibilidade de tomada de consciência, de reflexão, de profissionalização e não somente o conteúdo que mais vicia as pessoas em ficar assistindo, como é hoje. Então vamos sempre lutar por esse futuro que tu aí, dependendo, pode dizer que é utópico. Eu só acho que é o futuro. Muita coisa em determinados momentos da história eram dados como o fim da história. E a história passa, ela evolui, ela melhora e a sociedade vai junto com ela.
Eu acho que esse momento das plataformas que a gente passa, ele não é pra sempre. Porque o mal que ele faz já tá nítido pra todo mundo. Eu brinco e continuo aqui dizendo, duvido alguém vir aqui comentar que quer passar mais tempo no celular. Eu acho que as crianças deveriam passar mais tempo. Eu duvido. Eu acho que a gente deveria liberar mais tigrinho, mais apostas. E as plataformas, infelizmente, pelo poder financeiro que elas têm, logo político, ainda estão fugindo do que elas vão precisar enfrentar. Mas tem um horizonte logo ali de alguém que conseguiu fazer isso e nos mostra que sim, as plataformas elas são uma tecnologia. E a tecnologia não é neutra, ela parte da utilização dela. E nos mostrou que essa tecnologia tem uma utilização muito mais saudável pra gente, que é a China. E por isso que a gente tanto fala aqui. E que a gente possa trazer isso como exemplo. E lembra, se tu não tá conseguindo criar conteúdo, a culpa não é tua. Tem provavelmente alguma coisa te impedindo que tu não conseguiu entender o que é. Às vezes é um conhecimento técnico de um processo. Às vezes é tempo, porque tu não conhece a edição de vídeo e precisa demandar muito tempo para editar vídeo. Às vezes é um conhecimento de como planejar conteúdo. É muito vendida a ideia de apenas comece. E isso é uma visão extremamente classe média alta, de que não tem pressa, que não precisa ter retorno, que tem tempo para tudo na vida e que não é a realidade dos brasileiros. Que precisam fazer, e muita gente chega em mim falando isso, pô, eu quero criar conteúdo pra isso ser minha vida, mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho nada. Então, infelizmente, não dá pra criar conteúdo. Te venderam uma propaganda de que isso é emancipatório, que te possibilitaria muito mais, sendo que na realidade, quem tenta, muitas vezes, acaba numa jornada dupla e não consegue cumprir por questões de saúde, questões físicas, essa jornada dupla por muito tempo, se adoece, tanto que é uma doença com muitos índices de burnout, afastamento por questão de saúde, e isso das que a gente sabe, porque é uma profissão desregulamentada que sequer a gente consegue ter dados verdadeiros. Então, meu querido, minha querida criadora, jamais esquece da realidade que tu está inserido, do momento em que a gente está vivendo e principalmente do ambiente em que tu trabalha, mesmo que ele seja digital, porque ele é digital só na ideia, ele é extremamente físico, palpável e com as características do mundo que a gente está nesse momento. E a gente ainda vai falar em outro momento mais oportuno sobre o papel físico desse digital, que é tão digital, mas que nesse momento estão construindo um data center lá em terras de povos originários, lá no Ceará. Se fosse tão digital, a gente não precisaria acabar com o meio ambiente como a gente está acabando. Então isso é outra ideia que a gente vai falar em outro conteúdo. Até mais.